Senado Federal, Rebeca Andrade brilha ao conquistar ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística, após retorno triunfante de 2 anos. A ginástica artística brasileira vive um momento de celebração com o retorno triunfante de Rebeca Andrade às competições internacionais. Após um hiato de 2 anos, a talentosa ginasta escolheu o Campeonato Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro, para sua aguardada reestreia. Com uma atuação impecável no salto, Rebeca garantiu a medalha de ouro e reafirmou seu lugar entre a elite da modalidade. O feito carrega um peso especial. O caminho de volta aos tablados foi marcado pela superação, enfrentando desafios como lesões e o longo período de pausa imposto pela pandemia. Essa conquista não é apenas um triunfo pessoal da atleta, mas um passo fundamental para o esporte nacional, que busca retomar seu protagonismo no cenário global. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, celebrou o desempenho de Rebeca. Segundo a parlamentar, vitórias como esta são motores de inspiração para jovens brasileiros e evidenciam a necessidade de um apoio constante ao esporte. Leila destacou que o resultado é fruto de um trabalho coletivo, envolvendo o esforço da própria atleta, de seus treinadores e de toda a equipe multidisciplinar que a sustenta. A performance de Rebeca no salto, marcada por técnicas precisas, demonstrou uma evolução clara e uma resiliência notável. O ouro no Pan-Americano coloca a ginasta em evidência e eleva as expectativas para competições de maior porte, como o Campeonato Mundial e os futuros Jogos Olímpicos. Com uma trajetória definida pela força diante das adversidades, Rebeca Andrade personifica o espírito esportivo brasileiro. Sua jornada é um lembrete constante de que, com determinação e trabalho duro, é possível superar obstáculos. Agora, o Brasil acompanha com entusiasmo os próximos passos de sua trajetória, enquanto ela segue consolidando seu legado na história da ginástica artística. É impossível falar sobre esse retorno triunfal da Rebeca Andrade sem voltarmos alguns anos no tempo e entendermos a dimensão do que estamos presenciando hoje. Para quem acompanha a trajetória dessa ginasta, esse ouro no salto não é apenas uma medalha pendurada no pescoço. É o fechamento de um ciclo de resiliência que começou muito antes, lá em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde uma menina sonhadora, vinda de uma família de 8 irmãos e criada praticamente por uma mãe guerreira que trabalhava como doméstica, começou a dar seus primeiros saltos. A Rebeca, que hoje é um ícone global, não nasceu em berço de ouro. Ela é a personificação daquela máxima de que o esporte no Brasil é, acima de tudo, uma ferramenta de transformação social. O início dela no projeto social de ginástica, ainda criança, já mostrava uma coordenação motora fora do comum, mas foi a transição para o Flamengo no Rio de Janeiro, que realmente moldou a atleta que conhecemos hoje. Quando a gente olha para a carreira dela, é inevitável não lembrar das 3 cirurgias no joelho que quase interromperam precocemente tudo que ela construiu. Sabe, tem gente que olha para o pódio e só enxerga o brilho do metal, mas a história da Rebeca é escrita com o suor da recuperação, com o silêncio dos hospitais e com a paciência necessária para reaprender movimentos básicos após cada lesão. Muita gente esquece que ela teve que lidar com o peso de ser a esperança da ginástica brasileira desde muito cedo, sendo chamada de promessa olímpica ainda antes da adolescência. E o que é curioso nessa trajetória é como ela soube amadurecer. A menina que estourou nas Olimpíadas com uma potência física descomunal se transformou em uma atleta cerebral, que sabe exatamente quando arriscar e quando preservar o corpo. E tem um ponto que eu acho fascinante e que muita gente deixa passar: a relação da Rebeca com a música e com a expressão corporal. Diferente de muitas ginastas que focam apenas na técnica fria, a Rebeca sempre trouxe uma carga emocional para suas apresentações que conecta o público de uma forma quase visceral. Aquela coreografia que ela apresentou ao som de baile de favela, por exemplo, não foi só uma escolha musical, foi uma afirmação de identidade, uma forma de dizer ao mundo quem ela é e de onde ela vem, sem pedir licença. Isso é algo raro no esporte de alto rendimento, onde a padronização muitas vezes engole a personalidade. Ela quebrou esse protocolo e, ao fazer isso, abriu portas para uma nova geração de meninas negras que agora se enxergam no topo do mundo, algo que, convenhamos, era muito mais difícil há 10 ou 15 anos na ginástica artística brasileira. Agora, quando a notícia fala sobre a senadora Leila Barros exaltando esse retorno, eu não consigo não fazer uma correlação com o que a própria Leila viveu. A gente está falando de 2 mulheres que são gigantes em suas áreas, mas que vieram de mundos onde o esporte era a única saída possível. A Leila, que foi uma das maiores jogadoras de vôlei da história do Brasil, sabe exatamente o que significa o peso de uma lesão e a pressão de representar uma nação inteira.
Quando ela fala sobre a necessidade de apoio constante, ela não está fazendo discurso político vazio, ela está falando de algo que ela viveu na pele, o medo de ser esquecida quando o corpo não responde mais como antes. É muito bonito ver esse reconhecimento vindo de alguém que também teve que lutar contra o machismo e contra a falta de estrutura do esporte brasileiro lá atrás, quando o vôlei ainda tentava se consolidar como potência. Olhando para esse momento atual, esse ouro no Pan-Americano, eu vejo um padrão que se repete e, ao mesmo tempo, algo totalmente novo. O que se repete é a capacidade dela de se reinventar. A Rebeca de antes da pandemia era uma atleta. A Rebeca de hoje é uma veterana cirúrgica, alguém que domina o tablado com uma autoridade que a gente só vê em nomes como a Simone Biles. O que mudou é a expectativa. Se antes ela ia para as competições querendo mostrar serviço, hoje ela entra como uma referência a ser batida. E honestamente eu acho que esse papel de protagonista é o mais difícil de sustentar. Manter o nível de excelência quando o mundo inteiro está de olho em cada movimento seu, em cada aterrissagem, exige uma força mental que pouquíssimas pessoas no planeta possuem. Na minha visão, o que a Rebeca faz hoje pela ginástica brasileira vai muito além do esporte. Ela é um fenômeno cultural. Vivemos um momento em que a televisão e as plataformas de streaming brasileiras finalmente entenderam que a ginástica, quando bem narrada, tem o mesmo poder de mobilização que o futebol. E a Rebeca é o rosto desse movimento. Ela traz uma leveza para uma modalidade que historicamente sempre foi vista como muito rígida, muito europeizada. Ela traz o tempero brasileiro, a garra, o sorriso mesmo sob pressão. E isso é o que nos faz parar tudo para assistir. Eu particularmente acho que se a gente não aproveitar esse ciclo da Rebeca para investir de forma séria e estrutural nas categorias de base, a gente vai cometer um erro histórico. Não podemos deixar que o sucesso da Rebeca seja uma ilha de excelência cercada de abandono por todos os lados. É preciso que o incentivo que a senadora Leila Barros menciona se transforme em política pública real, em centros de treinamento espalhados pelo país, e não apenas em elogios pontuais após uma medalha de ouro. É impressionante como a história da Rebeca se entrelaça com a história recente do Brasil. Tivemos anos de hiato, de instabilidade e de incertezas, e o retorno dela parece coincidir com um desejo coletivo de retomada, de querer ver o país brilhando no topo novamente. É um simbolismo potente. Ela volta, o corpo responde, o ouro vem, e a gente sente que de alguma forma também estamos voltando. A resiliência dela é um espelho. Quando ela aterrissa aquele salto com perfeição, ela não está apenas cravando os pés no chão. Ela está cravando a nossa esperança de que sim, é possível ser o melhor do mundo vindo de baixo, enfrentando o que for preciso e mantendo a dignidade intacta. A trajetória dela é uma lição de foco. Enquanto muitos se perdem nos holofotes ou nas polêmicas das redes sociais, a Rebeca parece ter um radar muito bem calibrado para o que realmente importa: o trabalho duro no ginásio, o respeito aos seus técnicos e a alegria genuína de estar competindo. Eu fico pensando em quantos episódios de bastidores essa menina já não acumulou. Lembro de entrevistas dela falando sobre a saudade da família, sobre o isolamento que o alto nível exige, sobre os momentos em que ela simplesmente quis desistir de tudo porque a dor física era insuportável. E mesmo assim, ela está lá. O que a gente vê agora é uma atleta que já provou tudo o que tinha que provar, mas que escolheu continuar. Por quê? Talvez pelo amor ao esporte, talvez pelo legado. E isso, para mim, é o ponto mais alto da carreira dela. Ela não precisa mais de medalhas para validar sua importância, ela já é imortal na história da ginástica. Então, cada ouro novo que ela conquista é um bônus, é a cereja do bolo de uma carreira que já é magnífica. Por fim, eu quero dizer que acompanhar os próximos passos da Rebeca Andrade vai ser uma das experiências mais gratificantes para quem ama esporte nos próximos anos. Independentemente do que aconteça nas futuras Olimpíadas ou nos Mundiais, ela já ganhou o que é mais valioso: o respeito dos seus pares, a admiração mundial e, principalmente, o amor do povo brasileiro. Se esse retorno no Pan-Americano serviu para alguma coisa, foi para nos lembrar de que a Rebeca Andrade não é apenas uma atleta de elite, ela é um patrimônio nacional. E como todo patrimônio, a gente tem a obrigação de cuidar, de valorizar e de agradecer por ela ter escolhido representar a nossa bandeira com tanta garra, tanta elegância e, acima de tudo, tanta humanidade. Esse ouro é apenas um detalhe numa jornada que eu tenho certeza absoluta, ainda tem muitos capítulos brilhantes pela frente. E eu, como fã de carteirinha, estarei aqui de camarote, torcendo para que ela continue saltando cada vez mais alto, não só no tablado, mas na vida de cada um de nós que vê nela um exemplo vivo de que nunca é tarde para recomeçar, desde que você tenha coragem para dar o primeiro passo.